Boa noite a todos, que a paz de Deus possa nos amparar, possa nos envolver. Mais uma oportunidade, mais um encontro aqui em nosso grupo de estudos, em que mais uma vez a gente, utilizando toda essa ferramenta, né, o recurso que a internet nos traz, em estarmos próximos. E vamos mais uma vez buscar em Jesus a condução, a intuição sempre no momento em que vivemos. E hoje nós temos... Boa noite, Mauro. Boa noite, Mauro. Hoje nós temos mais uma vez essa oportunidade desse encontro e um tema, Jesus está sempre atual, mas um tema que com certeza o que vivemos, né? Amai aos vossos inimigos. Vamos então fazer a nossa prece, aproveitarmos esse encontro, a noite de hoje, em mais uma oportunidade. Ok, Mauro? Vamos lá então. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, em mais uma oportunidade, Senhor, pedindo o amparo, a condução dos trabalhadores espirituais, do nosso patrono, o Cai Baixu, para que esses encontros, sempre nos levando a Jesus, possa, assim, sair espraiando pelos lares, aonde o recurso desse encontro é permitido à noite de hoje, possa se espraiar sobre o amparo de Jesus, dos trabalhadores espirituais, aos lares aqui representados, mas possa também chegar à humanidade sofrida, chegar ao nosso planeta em convulsão, a esse instante em que vivemos de transição, mas sempre lembrando, Jesus, eu estarei convosco até o final dos tempos. Que o amparo de Jesus possa envolver o nosso planeta Terra e possa nos envolver a noite de hoje. Em nome de Deus, de Jesus, dos trabalhadores espirituais que irão nos conduzir e em nome do nosso patrono, nosso Cai Baixu, é que pedimos a permissão e o amparo para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a você que está conosco, a você que vai nos assistir em alguma oportunidade, em alguma hora. E a doutrina espírita, ela vem exatamente nos dizendo que a primeira revelação é Moisés. A segunda revelação é Jesus. A terceira revelação, a doutrina espírita. Mais ou menos, né, para fazer uma aproximação, 1800 anos antes de Jesus, Moisés, e aí temos, né, os 10 mandamentos. Com Jesus nós vamos tendo também ao nosso tempo, né? E com a doutrina espírita, a terceira revelação. E assim, cada tempo, de acordo com a nossa caminhada evolutiva, as leis vão, então, se adaptando, evoluindo a cada necessidade a nos conduzir. E temos aqui, então, em Jesus, quando Jesus nos aponta, né, exatamente com referência lá aos nossos primeiros tempos. Então, é o amai aos vossos inimigos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica o 12º, capítulo 12º, exatamente a esse versículo de Jesus, né? Mas há todo um estudo. Então, e Kardec já vai, né, colocando como subtítulo, né, retribuir o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito, nos disse Jesus, né? Amareis ao vosso próximo
e odiarei aos vossos inimigos. Era o que vivíamos desde então, não é? O nosso primeiro código, né, de lei, por assim dizer, nós temos lá na pena de talião, né? O olho por olho, dente por dente, coluna por coluna. E vamos, né? É anterior a Moisés, lá o Hammurabi. E temos então, né? Com Moisés nós vamos ter um avanço com os 10 mandamentos, mas vivíamos, né? E aí um povo que foge, né, do cativeiro de mais de 400 anos, dos hebreus, do domínio dos egípcios. Então temos, né, naquela oportunidade, né, amai ao vosso próximo e odiarei aos vossos inimigos. Vamos encontrar em Jesus: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e que faz que o sol se levante para bons e maus, e que a chuva para justos e os injustos. Vamos, cada pontinho, né? Cada versículo, mas o primeiro convite já é exatamente, né? Amai a teu próximo, amarás a teu próximo e amai aos vossos inimigos. E aí nós vamos ter, né, o mestre dos mestres, como nos diz Emmanuel, né? E a gente quer aproveitar mais uma vez essa oportunidade de estarmos utilizando a ferramenta da internet. E no Google hoje está tão fácil digitarmos obras do Francisco Cândido Xavier em ordem cronológica, e nós vamos a um blog, o blog do Disseu Rabelo, onde ali encontramos mais de 400 obras do nosso Francisco Cândido Xavier em arquivo PDF. Fácil, na palma da mão, não precisamos sair, fazer compra, nem pedido. Um trabalho magnífico e um trabalho fantástico. Obras do Francisco Cândido Xavier em ordem cronológica. E Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, vai exatamente nos dizer o mestre dos mestres, né? E também nessa oportunidade nós vamos vendo, porque a colocação de Jesus, né, os tempos que ele é colocado, né, amarás aos vossos amigos, amarás, né? É um tempo futuro, porque vai construindo, né, a relação de amizade, é uma relação que vai crescendo, vai construindo. Já com os inimigos, Jesus já coloca, né, no imperativo, né, no chamar, amai os vossos inimigos. Né? E aonde, né, começamos, né, essa relação, né? Quem seria, por assim dizer, os nossos inimigos? Não é muitas vezes o amigo que se foi, não é muitas vezes o inimigo, aquele muitas vezes que temos que ter a relação. Por exemplo, né? José, Maria, Xavier. Vocês conhecem? Nome fictício, pode ser até que alguém conheça, eu não conheço. Não conhecendo, como é que eu vou tê-lo como inimigo? Não conheço, ouvi, nunca ouvi. Então, tem que ter o início, tem que ter uma relação, né? Uma aproximação. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, o inimigo é aquele que se foi. Mas Jesus diz do imperativo, da necessidade, amai aos vossos inimigos. É um destaque, é um imperativo, até porque Jesus já nos ensina, né? Perdoai aos inimigos, desculpai
enquanto estiveres a caminho. De novo, é um relacionamento que já existiu, é um amigo que já se foi, ou muitas vezes aquela inimizade ou aquela situação, né? Meu santo não se cruza com o de André. Não tem jeito. Tivemos que ter uma relação, né? Para aquele primeiro embate. Aí já temos então as relações de vidas passadas. Então, nós vamos tendo o fundamento que há a relação. E aí nós vamos trazendo essas relações de inimizade. Esquecer um pouquinho, né, o termo inimigo. Vamos colocar a ausência do amigo. E aí nós vamos ter a ausência do amigo muitas vezes dentro do grupo familiar, né, das dificuldades no relacionamento, no grupo familiar. Vamos tendo a dificuldade na sociedade, na amizade, no ambiente de trabalho. Então, houve uma relação anterior, né? Então, aí o inimigo é, muitas vezes, o amigo que se vai. E a necessidade de desculpar e perdoar enquanto está a caminho, para que não venhamos estender essa inimizade para a vida espiritual. E aí nós vamos caminhar nos casos de obsessão, de possessão, casos que vemos aí nas obras do Chico, como nós falamos, né? Obras do Francisco, que a gente chega em ordem cronológica. Instruções dos Espíritos, é uma obra do Chico de vários autores, que vai nos dizendo muito dessas relações também, né? Dessas relações de inimizade, dos casos de obsessão. De novo, né? É o amigo que se ausentou, né? E aí caminhando para o lado da inimizade. Então, é essa necessidade urgente, né? Amai aos vossos inimigos. E Jesus prossegue aqui, né, para a gente obedecer o nosso tempo na íntegra, aí, o Mauro não nos chamar a atenção. Nós vamos observar que Jesus prossegue. Amai aos vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. E fazei bem. Então não nos basta só o perdoar, o amar, mas fazei bem aos que vos odeiam. E aí nós vamos lembrar aqui o nosso Divaldo Pereira Franco. E o Divaldo Pereira Franco, ele nos conta que ele tinha o espírito, né, que vivia em seu encalço. E aí muitas vezes, mas Divaldo, um obsessor. Vamos ver como que a relação se estende a todos nós, né? Essa convivência, essa aproximação. E o Divaldo então disse que ele era quanto mais pertinaz no seu encalço, inspirando até mesmo as outras pessoas, induzindo as outras pessoas contra o Divaldo. E o Divaldo diz que pela personalidade das obras, que ele colocou ali como o Máscara de Ferro. E ele dizendo que uma oportunidade ele teve uma aproximação, uma conversa com aquele espírito. Foi mais próximo. E aí o espírito veio ele dizendo da relação do passado, de novo, né, da aproximação, que o Divaldo havia lhe prejudicado. Então o Divaldo lhe diz: meu amigo, mas eu mudei, eu modifiquei. Observe e veja que eu modifiquei. E aí, depois dessa conversa esclarecedora, Divaldo diz que ele não mais desapareceu, por assim dizer. E Divaldo então chegou até a... Ele foi esclarecido e seguiu. Um belo dia, na Mansão do Caminho, a Mansão do Caminho que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, quando eu estava trabalhando na Bahia, no interior da Bahia, em São Roque do Paraguaçu. Levei trabalhando lá 2 anos e vim
a Salvador, numa folga, e conhecia a Mansão do Caminho, um trabalho magnífico, em volta muita necessidade, com oficinas, com escola, com lavanderia, e para minha grata surpresa, Divaldo nesse dia estava presente, tive a oportunidade de conversar pessoalmente um pouquinho com o Divaldo, que ele estava na biblioteca, e depois foi fazer a palestra. Que maravilha que foi aquele encontro. E aí foi deixado um belo dia uma criança, um bebê, na porta. Isso Divaldo conta no filme, também nas obras, suas obras. Só para a gente refletir, você já conhece, uma paciência conosco. E aí é colocado aquela criança ali, mas a Mansão do Caminho cheio, sem espaço para nenhuma criança, sem condições. Divaldo, então, coloquem-na no meu quarto. Era uma menininha. Coloquem no meu quarto. E assim foi feito. E aí Divaldo disse que o Máscara de Ferro aparece, voltou. E veio estar com Divaldo lhe falando. Agora sim, agora eu estou percebendo realmente que você modificou. Essa criança que você recebe e coloca no teu quarto é minha mãe, de vidas passadas. E se você está a recebendo e a tratando bem e amando, eu não posso odiar a você. Então, é exatamente isso que Jesus coloca para nós aqui, né? Fazei o bem aos que vos odeiam. Então não nos basta só ficarmos no campo do perdão, em que muitas vezes até fazemos, mas fazemos de uma maneira que não é o ideal, por assim dizer. Tem uma atitude, perdoo, mas não esqueço. Perdoo, mas quando eu vejo esse homem velho no meu interior, fala mais alto. Então, a necessidade, mas também de termos uma ação, de termos uma atitude, de irmos de encontro, de modificarmos aquela ausência do amigo, então transformando e colocando ele na condição de inimigo, mas amai. E Jesus nos aconselha mais uma atitude. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Nos nossos primeiros tempos, né? Lá no Moisés, a primeira revelação, amarás a teu próximo e odiarei a teus adversários. É o olho por olho, dente por dente. Aqui a revelação Jesus já tínhamos dado, né? Nessa, mais ou menos como falamos, né? 1800 anos antes a primeira revelação, nascimento de Jesus como esse marco na humanidade, e 1800 anos depois, na realidade 1857 anos depois, a terceira revelação. 4.000 anos. Vamos fazer assim, né? O que modificamos, né? O que caminhamos. Aqui, ao tempo da segunda revelação, é fazei o bem e orai pelos que vos perseguem. A oração. Então, Jesus ainda conjuga, né, essa atitude, é o orai e vigiai. Caminhando junto. O vigiar e a oração. Orai. Orai pelos que vos perseguem, porque é fato, né? Se nós odiamos, antes de chegar aquele a quem agredimos, o ódio, o impulso, ele está partindo em nós. Antes de chegar lá,
ele está me desarmonizando, ele está me abalando, por assim dizer. É tanto que em muitas situações a gente está com tanto amargor, hoje nem eu mesmo estou me aguentando. Tal o nosso amargor, tal o nosso azedume, e adoecemos. E adoecemos. Já quando nós oramos, e orai pelos que vos perseguem, antes da oração chegar, ela está nascendo em nós. Então estará nos harmonizando para poder então chegar naquele que vos persegue. É como o subtítulo, né? Retribuir o mal com o bem que colocou Kardec. É o antídoto, por assim dizer. E se nós formos, né, pensar, o bem é exatamente a ausência do mal. Ou não tendo, né, o mal estando ausente, o bem está presente. Então, é a oportunidade, né? Primeiro, nascendo em nós, seja o ódio, nos adoecendo, nos desestabilizando. É aquele convite de Jesus, né? Se agredir a face, apresente a outro. Mas muitas vezes nós nos ligamos ao homem velho naquela situação de disputa, né? Rostinho que mamãe beijou, apresentar o outro. Falou mais alto comigo, vento que venta lá. Então, é a necessidade, né? Então, é esse convite de Jesus. É um convite, então, na nossa harmonia, na relação, mais uma vez, né, entre os familiares, na sociedade. Então, são duas atitudes, né? Além do amar, fazer o bem e orar pelos que nos perseguem. Então, é uma ampliação, uma gama de atuação maior da oração, em que muitas vezes nós lembramos da oração, muitas vezes na hora da dor, da dificuldade, mas lembrarmos também da oração daquele que nos persegue e enviarmos como antídoto, né, a oração para modificarmos aquele quadro. E prossegue Jesus, né? E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Né? Vamos lembrar Sócrates? Sócrates, como sabemos, ele é condenado por uma injustiça, por uma calúnia. Ele é condenado a tomar o veneno. Nas despedidas, quando se despedia da esposa, eis que ela... Será que eles não percebem que estão cometendo uma injustiça? Com a resposta de Sócrates: acaso você queria que fosse uma justiça? Muitas vezes a gente também passa, né? Rapidamente, não refletimos, ou se ouvimos. Acaso você queria que eu estivesse sofrendo uma justiça? Não. Mas não se abala, não se desestrutura, tanto que ele vai pedir ao carcereiro, ao qual, naqueles dias de convivência antes da sentença ser efetivada, por assim dizer, e aí ele fala: bom homem, o que tenho de fazer, e vós o que tenho de fazer, faze logo. O carcereiro reluta. Então o carcereiro diz que era para
absorver o veneno, a taça, e deitar. Que aí os membros começariam a se enrijecer dos pés para cima. Os pés, as pernas, até atingir o coração. E assim Sócrates o fez, né, sem se abalar. E nós vamos encontrar ele dizendo, né, aqui no Evangelho mesmo, né, segundo o Espiritismo, né, que melhor é sofrermos uma humilhação do que humilharmos. Melhor sermos humilhados do que humilharmos. De novo, né? Essa mesma relação, essa mesma convivência diária. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. E prossegue Jesus. Vamos ver a nossa hora, né? Mauro, atento, e nós também. Vamos em frente. A fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus. Assim, de sermos filhos do vosso Pai que está nos céus. Então nós vamos encontrar em Jesus, ele colocando para nós, né? Meu Pai, ele, Jesus, seu Pai, se referindo a mim, e vosso Pai. Teria, por assim dizer, né, uma diferença, né? O Deus de Jesus é o mesmo Deus nosso. Então vamos, né? É a colocação do pronome adequado, né? O meu Pai. Qual o Pai de Jesus, por assim dizer? Nós vamos encontrar Jesus com total certeza, né? Eu e o Pai somos um só. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. No Horto das Oliveiras. Abba, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. E o meu Pai, o meu Deus. Como que eu tenho esse relacionamento? É assim, dessa maneira integral de Jesus, definitiva, que não seja feita a minha vontade, mas a vossa, ou por vezes nós questionamos, né? Mas será que Deus não está vendo isso? Por que é que eu sofro tanto? Vamos pedir ajuda a Paulo, né? Em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Esse Deus, né, de Jesus, eu e o Pai somos um só, também é o nosso Deus. É dessa forma que nós entendemos, né, que a vontade é o melhor para nós. Até porque, aqui no Sermão do Monte, né, até então Jesus falava sobre parábolas, né? E o Sermão do Monte vai aqui em Lucas, 2 capítulos, né? O capítulo 5, 6 e 7. Lucas aborda ele de uma maneira muito ampla. Até então, parábolas, filho do trigo, o joio e o trigo, filho pródigo, reino de Deus. Aqui é onde também, não por acaso, né? Vamos vendo toda uma sequência desse ensino estruturado, desse versículo de Jesus. Como nada aqui está ao acaso no ensino de Jesus.
E ali no Sermão do Monte, os estudiosos dizem que ali, o Evangelho nos diz que ali havia uma reunião de 5.000 pessoas. Então Jesus aproveita ali aquela reunião de tanta necessidade, né? E aí vai colocando, né, todos esses conhecimentos, todos esses ensinamentos. E aí ele coloca, né, para serdes filho do vosso Pai que está nos céus. Jesus utilizando, né, o meu Pai para ele no caso, para nós, né, o vosso Pai que está nos céus. Então, de novo, né, estamos falando aqui de relação, né, com o amigo, a relação do inimigo, que é o amigo que se ausentou, e de novo, né, a nossa relação agora com Deus. Então, nós vamos vendo como que o relacionamento é efetivamente em nossas vidas, em todas as situações. Então, como é esse nosso Deus, né? Até mesmo em relação a Jesus, né? Como é o nosso Jesus, né? Em Paulo, nós vamos encontrar, lá em Paulo e Estevão, quando Paulo então nos diz, né? Inicialmente, né? No início lá de uma longa jornada, a perseguição, o encontro com Jesus, às portas de Damasco. Senhor, que queres que eu faça? Mais adiante nós vamos, né? Paulo colocando essa outra relação, né? Insensato homem que sou. Quando eu vou fazer o bem, o mal já está em mim. O bem que eu preciso fazer, esse eu não faço. O mal que eu não necessito, esse eu faço. De novo, né? A relação, né? Entre o bem e o mal, mais uma vez, entre o amigo e o inimigo. E no final da caminhada é o Paulo, então, que vai dizer, né? Vivo, mas já não sou eu quem vivo, mas o Cristo é que vive em mim. Então, como por nossa vez, né? Degrau por degrau, né? A nossa relação com o próximo, né? Com amai aos inimigos. A nossa relação com Jesus, né? Em que ponto? Ele nos aponta, né? Se me amas, guardai aos meus mandamentos. Se me amas, guardai aos meus mandamentos, né? E a nossa relação, né, com Jesus, por assim dizer, como ela tem andado, né? Como ela prossegue essa relação com Jesus. E Jesus continua aqui, quando ele ainda vai colocar para nós, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, que faz se levante o sol sobre maus e bons, que chova sobre justos e injustos, né? É Jesus fazendo aqui um trocadilho, por assim dizer, né? Sol, né? Energia. E Deus permite essa energia sobre maus e bons, né? A chuva, a adversidade, sobre justos e injustos, né? O sol, ele começa lá sobre os maus, né? O sol sobre maus e bons. A chuva, primeiro sobre os justos, depois sobre os injustos, né? Nós vamos dedicar aqui uma atenção também a esse versículo, né? Quando então nós vamos ter a energia sobre maus e bons. A energia
a oportunidade sobre todos nós de novo. A mesma relação de novo, né? Maus e bons. E não é um Deus que vai selecionar, né? A energia, o sol virá sobre maus e também sobre os bons. A oportunidade é a oportunidade de uma energia em que nós necessitaremos da energia para poder refazer, reparar, reiniciar de novo. Porque se não tivermos a oportunidade de um recomeço, e nós temos o recomeço diariamente, diariamente nós temos essa oportunidade de refazer, de recomeçar, de reiniciar, de termos outra vez o início do fazer outra vez. Divaldo, lembrando Divaldo mais uma vez, Divaldo nos conta que Divaldo foi passar pelo cateterismo, né, a desobstrução das artérias, e durante o cateterismo terminado, então foi colocado para Divaldo para ele que se cuidasse, porque ele estava 75% morto, se não cuidasse, se não tivesse o cuidado devido. E assim, o cateterismo é um procedimento evasivo, ele foi para casa. Estava lá em casa descansando, quando Joana de Ângela, então, aparecendo para ele, lhe diz, né? Divaldo, levanta que já está próximo à reunião mediúnica. E ele disse, olha, mas a senhora não estava lá? E a senhora não ouviu que eu estou 75% morto? E Joana de Ângeles então lhe diz, eu estou 100% morta. Levanta daí e vamos ao trabalho. E imediatamente o Divaldo levanta, né? E aos 97 anos, já que o Divaldo desencarna com 98, vimos o Divaldo se levantando, fazendo as palestras, viajando. Então, é a ação, né? De novo, né? Amai os vossos inimigos e fazei o bem. E quantos obstáculos nós colocamos muitas vezes, quantos obstáculos são erguidos, né, para o servir, para o ser útil, para a dedicação. Quantos e quantos obstáculos, né? Quantas situações. Na hora do servir, mas na hora do ser servido, na hora de sermos nós a recebermos, aí não tem situação, né? Então, é a oportunidade que vai vir sobre todos, né? A energia, a oportunidade indistintamente, para que tenhamos atitude, para que tenhamos o exercício, como Jesus nos propunha, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E prossegue aqui Jesus, quando ele então vai colocar para nós e que chova sobre justos e injustos. Sobre justos e injustos. A chuva já vai ser a adversidade. Mas aí ele já coloca aqui, né, as dificuldades. O sol é sobre maus e bons. A chuva, a adversidade, ele não inicia pelos injustos. Ele inicia a adversidade pelos justos. O nosso Francisco Cândido Xavier, nós podemos, né,
um compêndio, por assim dizer, de medicina, de necessidades, né? Era angina no peito, era a vista que havia endurecido. Não é o Chico um justo? Né? E quantas adversidades, a tal ponto do Chico receitar, tá no receituário, ali, uma fila que se avolumava, e o Chico, devido à vista, escorrendo sangue, e a turma, e ele continuava, até que no final do atendimento, ele continuou, não parou, nem a turma, mesmo vendo a adversidade para o Chico ali, está psicografando com as lágrimas de sangue pela sua vista. No final da noite, né, ele então, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, fazendo o receituário através do Chico, ele então já no final daquela noite Dr. Bezerra se retira para dar continuidade nos altiplanos celestiais e fica ali ainda alguns espíritos da equipe do Dr. Adolfo, e aí Chico já não estava aguentando mais, né? Pede ajuda a um dos auxiliares, que prontamente vai comunicar com o Dr. Adolfo, né? E o Dr. Adolfo retorna: mas Chico, eu estando aqui do seu lado, você não me diz nada, não me comunicou nada. Ah, Dr. Adolfo, é que eu sou uma besta mesmo. E ele comenta esse fato, né? Que os espíritos também sorriem, que os espíritos também têm a alegria dos espíritos. E ele então disse assim: eu sou uma besta mesmo. Chico, se você é uma besta, eu sou o quê, Chico? O senhor com certeza é o veterinário de Deus. Sorrindo junto com o Chico, dizendo: Chico, para você não tem jeito. Então é isso. Né? O justo, mesmo na adversidade, prossegue. Mesmo, e quantas adversidades o Chico passou. E outros tantos justos. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus. Quantas adversidades. Mas não caiamos naquele lugar comum. Ele era Jesus. Não. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E a adversidade chegará também para os injustos, né? Chegará também para os injustos. Mais cedo ou mais tarde, e muitas vezes nós fazemos aquela ideia ou aquele julgamento, né? Acontece nada com fulano, vaso ruim não quebra, e por aí vamos nós. Vamos lembrar mais uma vez a obra do Francisco Cândido Xavier, agora Humberto de Campos. E Humberto de Campos, em Cartas de Crônicas, se não me falha a memória, eu posso estar enganado com o livro, mas a passagem é essa. Eis que o Eduardo, vou colocar Eduardo, porque o nome agora eu não me lembro, mas o fato em si, então vamos colocar nosso personagem, alguém pode estar lembrando ou ler e ver que não é. Então vamos botar o nome fictício de Eduardo. Era a razão daquela fábrica de teares, né? Fábrica de tear, que é algo bem lá, anterior para a confecção do tecido, né? Do fio. Hoje em dia é tudo automatizado. E nessa fábrica de teares, o nosso personagem ele era a paz ali dentro da fábrica, no atendimento, naqueles que trabalhavam, naqueles que chegavam para trabalhar, nos novatos. Mas também ele tinha uma consideração, um respeito, era respeitado pelos os seus coordenadores, supervisores, pelos donos da fábrica, mas de um clima de respeito. Um clima de respeito. Enfim, e eis que num descuido seu lar, na fábrica, aqueles equipamentos para o tear, ele perde um dedo.
ali usando os equipamentos da fábrica de tear. Ele perde um dedo e logo vem. Aconteceu por isso que ele é bom. Se fosse ruim, não teria acontecido. Nos nossos julgamentos, muitas vezes apressados. E aí ele foi internando, né? Aquele sentimento de angústia, de autopiedade, triste, macambuzo, atendimento médico. À noite ele vai para o grupo espírita, para a reunião mediúnica. E lá já com curativo, atendimento, ele está lá, a reunião todo no canto lá, moado, retraído. A reunião mediúnica ocorre e no final o mentor espiritual se dirigindo ao personagem. O que está acontecendo? Olha aqui. Olha o que foi. Dizendo as lamúrias, as angústias. Olha o que aconteceu. O trabalhador espiritual deixa ele expor, né? Desabafar. E no final do seu desabafo ele diz: pois muito bem, vamos ao passado. E no passado você foi um rico, dono de engenhos, muitas terras, cana-de-açúcar e muitos escravos. E ai daquele escravo que ousasse levantar os olhos, quanto mais dizer algo contra. Eis que um deles ousa olhar para ti, na mesma hora você determina ao seu capataz, como punição, que enterrasse o braço dele na moenda para ser decepado. E assim o capataz o fez. O braço do escravo foi decepado na moenda. Você teria, por sua vez agora, que perder o braço, mas pela sua dedicação, pelo amor ao próximo, pelo empenho, você perdeu um dedo. Na mesma hora, o nosso personagem abandona aquela situação, né, de entender, de ficar triste, né, da autopiedade de um braço, e pelo trabalho ele perde o dedo. Então, faz que a chuva venha sobre justos e injustos. Né? Uma reencarnação anterior, injusto, né? O que ele fez. A adversidade veio também sobre o injusto naquela oportunidade. E agora, pelo seu trabalho, pela justiça, o que é que Paulo nos diz, né? O amor cobre uma multidão de pecados. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Mas vamos ver a nossa hora, né? Por causa de Mauro, ainda temos algum tempinho para nós, então, prosseguirmos. E prossegue Jesus, né? Que faz que se levante o sol para bons e maus, a chuva para justos e injustos. Porque se só amarde o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazem mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Para o nosso fechamento, né? Então,
se amardes somente o que vos ama, qual será a vossa recompensa? Amar o que nos ama, né? É o meu filho, meu neto, né? A alegria, meu marido, minha esposa. Se amar somente o que vos ama, qual será a vossa recompensa? E não é assim que Jesus, surpreendido mais uma vez, não é? Sempre envolto na necessidade, né? E aí se confirma, ou se ratifica, ou prevalece o convite de Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, porque só buscá-lo nesses termos, né? Nessas condições. Em física, na ciência, sempre os estudiosos, né, nos sempre dizem assim, né? Em condições normais de pressão e temperatura, tal fato ou tal situação vem ocorrer nas leis da natureza, nas leis físicas, né? Em condições ideais de pressão e temperatura. Parece que as nossas condições ideais também é essa, né? Cansados e aflitos. Essas seriam para nós as condições ideais de pressão e temperatura para buscar Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. E estava ele de novo, né? Em condições ideais para nós, de aflição e cansados. E reunindo ali no entorno dele mais uma vez a necessidade, eis que o encontra, né? Teus pais, teus irmãos te procuram. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Suspende um pouquinho o atendimento ali, né? A necessidade, mas atende também no ensino, né? Então, Jesus não tinha nenhuma perda de tempo, né? É o que Emmanuel nos diz, que o trabalho de Jesus era segundo, minuto, hora, dia, incansável, incansavelmente. E às vezes a gente ouve algumas situações de trabalho, né? Agora tudo é a casa espírita. Pega a cama e já leva, vai morar dentro do grupo. Vai logo, né? E o trabalho, né? Quanto necessitamos dele. Mas às vezes a gente acha que... Enfim. Quem é meu pai, quem é minha mãe, a não ser todo aquele que faça a vontade do meu Pai que está no céu. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a não ser todo aquele que faça a vontade do meu Pai que está no céu. Se saudardes somente o que vos saúda, né, que terei de recompensa, né? O Francisco de Assis já nos ensinava, né? É dando que se recebe. É ajudando que se é ajudado. Então, não é o esperar, né? Já que Jesus já apontava, né? Que a mão direita não veja o que a mão esquerda está fazendo. Então, é outro convite que Sheila nos diz, né? Fazer o bem pelo bem. Fazer o bem pelo bem. Então, se saudardes somente o que vos saúda, que recompensa tereis? Que recompensa tereis? Então, Jesus, ali naquela oportunidade, falava-nos de uma família universal. E aí a gente vai estender, não é? Não é o meu tio, a minha tia,
o meu avô, a minha avó, ou aquele vizinho, né, que está bem próximo de nós, que diz muitas vezes que o vizinho é a família mais próxima, mas a gente estender no sentido de que aí a gente já caminha para Mahatma Gandhi, não é? Quem não vive para servir, não serve para viver, nos ensina Mahatma Gandhi. Deixa eu conferir a hora por causa de Mauro. E porque se amardes somente o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem também assim os publicanos, né? Que eram os cobradores, né? Era o próprio povo, né? O judeu cobrando de judeu para entregar os impostos aos romanos. Então, isso logicamente já trazia, né? O cobrador de imposto, né? O Zaqueu. Mas Zaqueu, ele vai receber um convite, né? Um convite especial de Jesus, né? Quando vai passar, ele era de baixa estatura, então ele vai subir num sicômoro, né? Uma árvorezinha, para poder ele ver a Jesus. Ainda hoje estarei em sua casa. E Zaqueu aceita esse convite de braços abertos já. Que Zaqueu é o nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que recebeu o convite direto de Jesus e nunca mais tergiversou, nunca mais olhou para trás. Né? Já seria uma outra vertente, né? O convite e o seguir a Jesus. Mas Paulo já está me falando da hora que se aproxima. Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem assim os pagãos? Se amar o que me ama, se saudardes somente o que vos saúde, o primeiro é que recompensa, né? Aqui, que fazeis de especial? Que fazeis de diferente? E às vezes, quando cumprimentamos e não nos cumprimenta, pronto, né? Dei o bom dia, não me cumprimentou, relações cortadas muitas vezes. Um cumprimento nunca mais. Ora, se eu cumprimentei, não houve um retorno, mas como é que está aquela pessoa naquele dia? Como está? É motivo para eu, então, né, me aproximar? Ou é um motivo? Me cumprimentou, também não cumprimento mais. E aí, olha, se não quero me aproximar, mas se eu mantenho para mim, né, o bom dia não houve, se eu guardo, retorna para mim o bom dia. Agora, se eu guardo em mim, né, o cumprimento mais, também não dou, o que está retornando para mim não é o meu bom dia, aí já retornou, né, a minha acidez, a minha impaciência, o meu julgamento. Então, que fazer de especial, né? E é uma relação bem mais ampla, né? Não só saudar, mas extrapolarmos, né? Sairmos das cercanias, por exemplo, né? É um convite à família universal, mas é um convite de nós sairmos das cercanias do nosso lar, dos nossos filhos e as outras crianças, né?
lembramos? Um convite mais amplo também dessa saudação em sairmos das paredes do nosso lar, né, da nossa casa. Ainda ontem, foi o primeiro domingo do mês, é o nosso lanche no asilo Nossa Senhora do Carmo. Um lanche que nós começamos em 1975. Esse ano fizemos 50 anos de lanche. Quando nós começamos, eu estava no primeiro lanche. Era muito carro, era muita gente. Sobrava muito mantimento. E sobrava muito abraço também, porque tinha muitas pessoas para abraçar. Ao longo desses anos, esse domingo mesmo, só éramos 4, o que já é pouco. Domingo agora foi menos ainda. Foi menos. E quando aparece um violeiro para tocar um violão, é tudo que eles querem. Mas é a coisa mais difícil. Todo violeiro que aparece lá desaparece. Não volta. Ou volta de vez em quando. Então, o quanto que o violão ali para levar um pouco de alegria, né? Levar um pouco de alegria às paredes cinzas do asilo, como o Benito de Paula, que é cantor e compositor, tem uma música que faz essa referência, né? Dizer, meu velho, eu nunca esqueci de você. Eu sei que ele sorrindo vai perdoar e chorar. E ao receber um abraço, vai ficar encabulado. Nós não podemos deixar nunca mais um velho abandonado. E por que o asilo, né? Porque muitas vezes é aquela passagem que nos faz refletir muito também. É um casal, uma família de muito recurso, e que o pai foi colocado lá, uma casa lá nos fundos, né? E tudo ia separado. Uma família de muitos recursos, então atendimento, não faltava. Empregado, exclusivo, tudo separado para lá. E o pai, um belo dia, viu o filho, o pequeno lá, guardando, separando umas latinhas ali, colocando ali no armário, no tanque. Ele, curioso, pergunta, já tá guardando essas latinhas para... Ah, papai, estou guardando para quando você ficar mais velho, como vovô também, já ter tudo separadinho aqui para poder colocar lá nos fundos para você também, lá, tudo separadinho. Então, às vezes, essa saudação, né, até mesmo dentro do lar, ela deixa de existir. E quantas dores ali no asilo Nossa Senhora do Carmo. Eu sei que nesses 50 anos, quantas dores, quantos que desencarnaram, quantas dores de pessoas que essa relação familiar foi quebrada e estão lá, esquecidos, internados. Né? Então, vamos estender um pouquinho, né, essas nossas relações, investir um pouquinho, sair do nosso tempo, da nossa zona de conforto. E quantos diziam, mas domingo, um domingo só, não é o domingo todo. Domingo eu quero curtir, tem outros tantos domingos, o próprio domingo, né? Já que da equipe reduzida, ainda é mais reduzido, no final, nós irmos nas enfermarias daqueles que não podem vir ao refeitório, não podem se deslocar, ou se deslocam com dificuldade, para estendermos essa relação. E qual será o nosso dia amanhã, não é? Como será?
Enfim, e meu amigo Mauro já diz para nós aqui, né? Que fazeis de especial. Então, é esse o convite da noite de hoje. Né? Amai aos inimigos, e nós vamos vendo como vai ampliando essa relação e o entendimento do ensino de Jesus. A gente quer agradecer aqui mais uma vez todo o carinho conosco de vocês que tiveram, né, paciência e tolerar com seus ouvidos ao longo de todo o ano de 2025, em que a gente se sente muito honrado por essa oportunidade de trabalho e essa oportunidade de convivência. Muito obrigado por esse ano de tolerância. Para fechar, vamos fazer a nossa prece. E a nossa prece, vamos nos transportar, né? Lá para a nossa casa espírita, lá no salão do passo, da palestra ou do passo, vamos nos transportar. E a gente sempre faz o convite. Faça a prece aí, junto conosco. Faça a sua prece. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade da noite de hoje, o convívio, a oportunidade do convívio com o ensino de Jesus, e que pouco a pouco possamos ir construindo assim o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, de uma maneira indistinta, e esse desafio maior de amar aos nossos inimigos, ou aqueles que um dia foram os amigos, a ausência do amigo. Para que essas relações possam ir se espraiando pelo nosso planeta Terra e os homens possam se desarmar, as nações possam não viver os chamados período da paz armada, em que cada vez mais os arsenais de guerras para garantir a paz, não por um clima de paz e reciprocidade, mas um clima de medo pelas armas que os contentores possuem. Que possamos caminhar e pelo aprendizado e o ensino de Jesus possamos nos desarmar, tanto dos arsenais, mas possamos nos desarmar da palavra agressiva, possamos nos desarmar do ódio, do rancor, e possamos abraçar uns aos outros, na esperança da construção de dias melhores em nossas vidas. Em nome de Deus, de Jesus, dos trabalhadores espirituais, e em nome do patrono cá embaixo, é que pedimos a permissão, a concessão e o amparo para concluirmos esse nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Até breve. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Um ótimo Natal. Muita paz. Que assim seja.